Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra mim, descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Um sentimento me ronda, não sei dizer como pra mim. Meu coração se renova e da esperança e da vida. Quero ser manso, ser justo, pobre de espírito. Tua palavra de honra me conta do bem, espera por mim. Eu te ofereço meu canto e renascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então e sei caminhar e saber esperar minha cruz sereno.
Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui agora, mais uma vez, reunidos para mais uma palestra, né? Hoje nós teremos aqui a nossa irmã, a Grace Zambuja, né? Nós temos hoje a palestra com o tema Anjos Guardiões, Espíritos Familiares ou Simpáticos, né? Eu quero aqui novamente relembrar dos avisos que a casa nos pede para passar. Nós ainda estamos com a campanha das bolsas de Natal. Essa campanha é um trabalho que a casa faz para, no Natal, nós presenteamos as crianças que estão sendo assistidas pela casa, tá? As crianças carentes. E nessas bolsas, elas vão conter dentro uma vestimenta, um calçado, kit de higiene e, se a pessoa quiser, um brinquedo também. As pessoas podem escolher as crianças, a listagem fica com a Marisa, e nós pedimos que, se for escolher mais de uma criança, que seja da mesma mãe, que isso facilita muito o nosso trabalho no dia de entrega, tá? Então, ainda existe ainda a possibilidade de quem quiser participar. Nós estamos pedindo que as pessoas colaborem, que esse trabalho vai continuar mesmo se ainda estivermos com a casa fechada. Nós vamos criar um meio de efetuar as entregas individualmente. Outro aviso que a casa pede para dar é o agradecimento àquelas pessoas que são sócios da casa, que contribuem mensalmente com a casa, que estão mantendo as suas mensalidades em dia através de depósito ou transferência bancária direto na conta do tesoureiro, o Sérgio. Tá? Isso nos tem ajudado muito, a casa agradece muito, que nós, com isso, estamos conseguindo manter os trabalhos da casa em atividade. Aqueles que não têm condição, que estão passando por situações de aperto por conta do que nós estamos vivendo, a casa entende e também agradece. Sabemos das necessidades de cada um, tá? É um agradecimento que a casa pede para fazer a todos. Hoje eu vou fazer a leitura da página na Agenda Cristã, o livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. Vou abrir aqui o acaso. E caiu aqui na lição 17. Em verdade, é o título. O santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a reerguer-se. O humilde não foge ao orgulho ou ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz.
Agora quero convidar a todos os irmãos e irmãs para juntos fecharmos nossos olhos, elevarmos nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, para juntos aprendermos um pouco mais sobre essa maravilhosa doutrina, que nós possamos absorver esse conhecimento e transmiti-lo àqueles irmãos menos afortunados que ainda não têm capacidade de compreender a grandiosidade desses ensinamentos e dessa doutrina maravilhosa. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, Maria Santíssima, sua mãe, os benfeitores espirituais da nossa casa de amor e caridade, que tanto nos amparam, nos socorrem, nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, nossos espíritos amigos, familiares, todos aqueles que nos rodeiam, que sejamos todos agraciados por essa luz, que essa luz que daqui se ilumina, se irradia, percorra todos os lares desses que nos assistem, que estão conosco neste momento em vibração. Que possamos estar em uma só sintonia, absorvendo esse conhecimento maravilhoso, que esse conhecimento, Senhor, chegue também para aqueles irmãos que se encontram nos vales de sofrimento da espiritualidade, que eles possam ouvir os ensinamentos, que eles possam também ser tocados por este amor, por esta luz, que eles tenham um lampejo de lucidez, Senhor, e aceitem a ajuda que lhes é oferecida. Senhor, abençoa todos nós, abençoa todos aqueles doentes nos hospitais, abençoa os familiares desses doentes, tranquiliza-os, dê serenidade. E esteja conosco, Senhor, em mais esse dia, em mais esse momento, nos abençoando. Que assim seja. Grace. Oi, boa tarde a todos. Passe a palavra agora. Obrigado, Telmo. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharcando os nossos corações de muita luz, de muito amor e, principalmente nos dias de hoje, de muita fé, esperança e coragem. A certeza absoluta que Jesus está no leme e que esses momentos difíceis passarão e que estaremos, ou precisamos estar, né? Deveremos estar mais fortes, mais libertos de escolhas equivocadas, mais capacitados para escolhas mais acertadas e, principalmente, mais amorosos, mais fraternos, mais qualificados para servir ao próximo e assim servir a Jesus. É uma alegria muito, mas muito grande estar aqui, sou quase já de casa, do Amor e Caridade. E antes da gente começar a falar sobre anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, eu vou me permitir dar 2 recadinhos rápidos. Recado 1, Marisa, por favor, me manda um zap que eu quero colaborar com as roupinhas das crianças, quero escolher 1 ou 2 crianças, tá? Só que é tanta coisa que eu vou acabar esquecendo. Então, me manda um zap que a gente combina. E o segundo recadinho é para nossa querida, amada Lalinha, que hoje é dia da nutricionista, gente. E a Lalinha é nutricionista. E a Lalinha é um exemplo de ser humano, é um exemplo de profissional, é um exemplo para todos nós, essa pessoa maravilhosa que a gente ama muito. Então, Lalinha, beijo, parabéns pelo dia. Agora vamos lá, gente. Anjos guardiões, protetores, familiares ou simpáticos. Muitas vezes
esses queridíssimos amigos perto de nós, e muitas vezes nós esquecemos deles. Tantos dias, momentos, que temos problemas, que temos soluções a serem tomadas, que temos angústias, e muitas vezes esquecemos. Quantas vezes nos sentimos profundamente sós, uma solidão que chega a alfinetar a alma, só que não deveríamos sentir essa solidão, porque nunca estamos sós. Somos, em primeiro lugar, profundamente amados por Deus, profundamente amados por Jesus, e profundamente amado pelos espíritos, tanto os guardiões quanto os familiares. Então, muitas vezes chegamos infelizmente, até atitudes equivocadas, como o suicídio, por se sentir só, quando na realidade jamais estamos só. Somos profundamente amados por muitos. Então vamos conversar um pouquinho. Deixa eu falar para vocês. O foco é estudar o Livro dos Espíritos, tá? Só que além do Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui mais 3, vamos dizer assim, obras que eu consultei e que eu gostaria de deixar a professora é bicho brabo mesmo, né? A professora adora deixar tarefa. Eu gostaria muito de deixar essa tarefa para quem se interessa pelo assunto, tá? Então, a gente vai esmiuçar o Livro dos Espíritos, o assunto sobre anjos protetores são as questões entre a 489 até a 521, mas eu deixo, então, como obras para que vocês possam estudar durante a semana. O Céu e o Inferno, capítulo 8, os anjos. O Consolador, como são só 2 perguntas, eu trouxe também. Nós vamos trabalhar as 2 hoje, para fechar. A gente vai começar com o Livro dos Espíritos e vamos fechar com essas 2 questões do Consolador. As perguntas 194 e 226 do Consolador. O Consolador é um livro psicografado por Chico Xavier e o Espírito é o Emmanuel, tá? É um livro de perguntas e respostas, muito interessante, muito esclarecedor. E também deixo como, vamos dizer assim, como uma opinião minha, o capítulo 5 do livro Os Missionários da Luz, o título do capítulo é Influenciação. É um diálogo belíssimo, 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 entre Alexandre e André Luiz. E Alexandre, então, vai trabalhar os 2 tipos de influenciação, a dos espíritos protetores, familiares, amigos, e as influenciações dos espíritos que querem derrubar, que querem prejudicar, etc. Tá? Então, esses são os 4 livros que eu aconselho vocês estudarem, e a gente vai, então, passar pelo Livro dos Espíritos e pelo Consolador. Pessoal, são 32 questões. Eu não tinha como trazer numa hora de palestra as 32 questões. Então, o que eu fiz? Eu trouxe 11 questões, as 11 questões que eu penso que vão nos esclarecer as principais dúvidas, as principais dificuldades, muitas vezes, de entender esse assunto. Tá? Então, das 32 questões que tratam desse assunto, nós vamos passar hoje à tarde 11 questões. Lembrando vocês, gente, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui.
Isso. Lembrando vocês que as questões são da 489 a 521. Dentro dessas 32 questões, nós vamos pensar, vamos dizer assim, 11. Então, vamos lá, vamos começar com a 489, né? Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para proteger? Sim, claro que sim. O irmão espiritual é o que chamais de o bom espírito ou o bom gênio. É o nosso anjo da guarda. Tá? A questão, então, todos nós temos um anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. Grace, até aquele bandido que matou 10 pessoas e que parece não ter sentimento nenhum, até ele tem anjo da guarda. Tá? Todos nós temos anjo da guarda. Agora, dependendo de algumas escolhas nossas, muitas vezes eles precisam se afastar temporariamente. Nunca, prestem bem atenção, nunca desistem de nós. Mas às vezes eles precisam se afastar temporariamente, não porque eles queiram, mas por opções nossas. Mas a gente chega lá, tá? A gente vai trabalhar esse ponto hoje. A questão 490, que se deve entender por anjo da guarda o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, o nosso anjo da guarda, necessariamente, obrigatoriamente, é um espírito mais elevado que nós. Qual a missão do espírito protetor? Eu fico pensando assim, quando eu leio essa questão, qual a missão do espírito protetor? Gente, eu fico imaginando assim, evoluir muito, né? Porque nos proteger, nos orientar, ter a paciência que eles têm conosco, não se irritar conosco. Olha, é uma missão, vou te dizer, pelo menos o meu, te contar, que missão. E a resposta dos espíritos, a de um pai para com os filhos. A de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Orientá-lo. Conversar com ele. Explicar quais são as opções boas, quais são as opções positivas. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Percebam que lindo, que maravilhoso, que fantástico saber que existe ao meu lado alguém que me ama profundamente, apesar de todas as minhas dificuldades, apesar de todos os meus equívocos, apesar de todas as minhas escolhas erradas, eu tenho alguém que me conduz, que me orienta, que literalmente me pega no colo nas horas das minhas aflições, me sustenta em coragem. Agora tem um detalhe, a gente precisa discar o telefone. O que seria discar o telefone nesse caso? Eu preciso estar em conexão. Ele quer me ajudar, ele quer me orientar, ele quer me dar conselho, ele quer me consolar, ele quer me sustentar. Mas se ele chega a mim e eu estou com um guarda-chuva na minha volta, um guarda-chuva que eu criei com maus pensamentos, pensamentos de rancor, pensamentos de mágoa, pensamentos de vingança, ele não consegue me orientar. Ele não consegue me consolar, ele não consegue me sustentar. Mas não que ele não queira. Eu fiz um guarda-chuva de maus pensamentos. E ele não consegue. E ele está ali, e ele me ama. Então, eu tenho alguém, nós todos temos alguém, que nos ama profundamente e quer nos conduzir, quer nos aconselhar, quer nos consolar, quer nos sustentar. Mas nós precisamos
nos conectar com ele, através dos bons pensamentos, através das boas atitudes, através do auto-amor, que tem pessoas que confundem o auto-amor com o egoísmo. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Egoísta quer tudo para si e pisa em cima de todo mundo para conseguir o que quer. Quem tem auto-amor se ama, se respeita, se cuida, estuda, se propõe a progredir. Então, vamos lá. 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. Então, ele é obrigado a velar a partir do momento que ele se comprometeu, porque ele é um espírito superior e ele não volta atrás nos seus compromissos. Compromisso com o espírito superior é algo muito importante. Então, é algo que a gente precisa treinar desde já. Porque nós seremos, daqui a alguns séculos, talvez milênios, também anjos da guarda. Também anjos da guarda. Né? Então, se a gente está a caminho da luz, se estamos progredindo, se vamos chegar a ser um espírito melhor e iremos, tá? Depende de nós apressar essa caminhada ou não. Eu quero tanto ser um espírito protetor. Então, a gente precisa já começar a se educar e a se exercitar desde já. Um espírito superior é um espírito profundamente comprometido com as suas tarefas. Um espírito superior é um espírito que não desiste do que foi acertado, do que foi o que é um compromisso, né? Para uns, isso é um prazer. Eu imagino, gente, que, por exemplo, deva ser um prazer ser um espírito protetor de Chico Xavier, por exemplo. Né? Então, Emmanuel, com certeza, devia ser uma alegria muito grande. Para outros, uma missão, um dever. Eu, sinceramente, eu acho que eu dou tanto trabalho para o meu, que o meu deve ser missão ou dever. Mas não faz mal. O importante é que a gente já sabe que está a caminho da luz. Já sabe que estamos evoluindo. A gente não pode desistir. A gente precisa acordar todos os dias, e dizer, não, hoje eu vou ser melhor que ontem. Hoje eu estou tendo uma folha em branca para que eu possa escrever o meu dia. Depois, se der tempo, eu vou contar para vocês como é que eu acordei hoje. Eu quase estive a 90% uma crise de nervos, aí eu lembrei, não, hoje é dia de palestra. Se der tempo, eu conto para vocês, só para vocês rirem um pouco. 6 horas da manhã. Questão 495. O espírito protetor abandona, às vezes, o protegido, quando esse se mostra rebelde às suas advertências? Será que ele abandona? É aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa questão é maior, a resposta é maior do que eu trouxe. Eu trouxe uma parte, por isso que está entre colchetes as reticências, porque eu cortei uma parte, tá? Então, ela é maior, mas eu trouxe para a gente o principal, tá? Então, o espírito protetor abandona o protegido? Vamos ver o que os espíritos nos dizem. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente. E sempre se faz ouvir.
tá? Então, o espírito protetor, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos ama. Ele está aqui para nos ajudar, para nos orientar. Só que ele não interfere no nosso livre-arbítrio. E se a gente insiste em ideias equivocadas, em atitudes equivocadas, em sentimentos equivocados, ele se afasta. Tá? Mas não completamente. E não desiste de nós de jeito nenhum. Tá? Ele não desiste de nós de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. Falhou aqui, mas não tem problema. Vamos continuar. Vamos lá. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que ele fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Tá? Então, pessoal, ele não nos abandona nunca. Nunca. Nós é que fechamos os ouvidos, nós que fazemos aquele guarda-chuva em volta de nós, de atitudes, pensamentos equivocados, tá? Mas assim que o chamarmos, assim que o pedirmos, assim que nos colocarmos a pedido com humildade, ele volta. Ele volta. Tá? Por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes essa certeza absoluta que nós temos alguém que nos ama e é superior a nós e quer nos ajudar, quantas vezes nós teríamos ele ao nosso lado em momento de crise se não nos agarrássemos a revoltas, a mágoas? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Quantas vezes, se nós tivéssemos esse hábito, essa prontidão de estar mais conectado com o nosso anjo da guarda, quantas vezes ele teria já nos salvado de obsessões? Mas no dia decisivo, esse anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso, e não o fizeste. Não te mostrei o abismo, e nele te precipitaste. Não fiz soar a tua consciência a voz da verdade, e não conseguiste os conselhos, e não seguiste os conselhos da mentira. Né? Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade, e não seguiste os conselhos da mentira. Quantas vezes o nosso anjo da guarda nos orienta e a gente fecha os olhos, os ouvidos, estanca a nossa consciência e escolhemos a ilusão profunda, chapada de mentira. Interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Olha que lindo, gente, essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Intimidade amorosa mesmo, de chamar por ele e dizer: me ajuda, me aconselha. Às vezes a gente vai ouvir no fundo da alma, às vezes a gente vai sonhar com esse conselho, às vezes vai chegar alguém, um amigo, um avô, uma avó, uma mãe, um pai, um filho, e vai te passar o conselho. E a gente sabe que está vindo do alto. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Claro que não, né, gente? Seria profunda infantilidade nossa, né? Se eles são espíritos superiores, eles, para nos ajudar, eles nem precisam estar do nosso lado, né? Se eles são espíritos superiores, eles nem precisam estar do nosso lado para nos ajudar. Então, é muita ingenuidade achar que a gente pode esconder alguma coisa. Considerai o futuro, procurai avançar nessa vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Olha que lindo, gente. Considerai o futuro, procurai avançar nessa vida. Deixa para trás as escolhas equivocadas.
pensa do hoje para frente. Procurar e avançar nessa vida. O que, infelizmente, eu, por imaturidade, infantilidade, escolhi equivocadamente, deixa lá, deixa no passado. Não vou me remoer por causa disso. Eu preciso me transformar. Aprender a fazer escolhas corretas para que eu possa avançar nessa vida. E saber que eu vou ter que colher alguns espinhos das escolhas equivocadas do passado. Que já foram plantados, né? Mas pelo menos colher com dignidade. Vocês lembram da história de Chico, que ele estava berrando no avião, achando que o avião ia cair, e Emmanuel chega, por que você está berrando, Chico? Porque eu vou morrer. Mas então morra com dignidade. Esse é o Emmanuel, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, a gente plantou espinhos. E que a gente quer agora avançar com dignidade. E a gente sabe que vai colher esses espinhos, que vão ser, inclusive, o trabalho no bem vai amenizar essa colheita. O trabalho no bem encobre. Encobre não, o trabalho no bem encharca o nosso passado de equívocos. Ele faz com que a gente plante tanto amor, tanta coisa boa, onde a gente consegue ajudar tanto que muitos espinhos, eles já são colhidos, digamos assim, quando eu estou trabalhando bem. Eu não preciso necessariamente me machucar. Né? Então, vamos lá, procurar avançar nessa vida. E vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem. Aqui, homens no sentido homens e mulheres, tá, gente? Vamos, coragem. Afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova vida, que se abre diante de vós, marchai, marchai. Tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Marchai, marchai. Tende guias, segui-os. Não esqueçam, segui-os. Me deem um segundo aqui que eu preciso, que o meu telefone saiu e eu preciso acompanhar o horário por aqui. Agora sim. Só um pouquinho. Pronto, voltou. Beleza. Vamos lá. Questão 498. 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é porque é por impotência. Então, quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Então, se o espírito protetor, vamos dizer assim, entre aspas, nos deixa a nossa própria sorte, entre aspas, tá? Porque é só a gente realmente chamar que ele está com a gente. Ele é por impotência dele? É por fraqueza dele? É porque ele não pode enfrentar os maus espíritos, os espíritos maléficos? Claro que não, né? Os espíritos já respondem claramente. Não. Se ele é um espírito superior, é claro que não é por impotência. Não é por impotência, mas porque ele não o quer. Porque ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Se nós estamos no meio do lodo, nós nos jogamos nesse lodo. Precisamos sair desse lodo e, em primeiro lugar, a gente tem que querer. Ele pode estar ali do nosso lado estendendo as mãos, gente. Mas se a gente não estender a nossa mão, ele não tem o que fazer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído. E ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Tá? Então, quando a gente opta
por companhias não salutares, foi opção nossa. Através de pensamentos, de sentimentos, o que mais, gente, vamos dizer assim, chama espíritos maléficos para perto de nós, são pensamentos de mágoa, de ódio, de rancor, de vingança. Porque são espíritos que têm sede disso. E aí eu conecto com eles, com a sede deles. Por isso que o perdão faz bem para quem perdoa. Porque a partir do momento que eu perdoo, a pessoa que foi perdoada continua com a dívida com Deus. O problema dela é com Deus, não comigo. E eu estou fazendo uma precaução contra a obsessão. Estou fazendo uma vacina contra a obsessão. O perdão é literalmente uma vacina contra influências de espíritos maléficos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opor resistência. Então, o poder dos espíritos maléficos sobre nós é porque nós não opomos resistência, porque ainda temos sentimentos muito equivocados. Vamos para 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Vocês já imaginaram um espírito o tempo todo nos dizendo o que fazer? Um espírito superior? Como que nós iríamos crescer? Como que nós iríamos evoluir? Como que nós iríamos ajustar corretamente as nossas escolhas através do nosso livre-arbítrio? Nós não iríamos crescer nunca. Nunca. Vamos lá. Qual foi a resposta que os espíritos deram? Se contasseis com o seu apoio, não agiris por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Porque a gente só progride no trabalho. O progresso intelectual, o progresso moral, o progresso de sentimentos, é no trabalho, é no dia a dia, é nos acontecimentos diários, tanto em família, quanto em sociedade, quanto na nossa profissão. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência. Como é que a gente vai aprender a escolher certo, se nunca escolheu? Se vai ter alguém sempre do nosso lado dizendo o que a gente tem que fazer? E, em geral, é preciso que adquira a sua custa, claro. É necessário que exercite as suas forças psíquicas, mentais, morais, intelectuais, sem o que seria como uma criança a quem não deixa andar sozinha. Vocês já imaginaram, gente, uma mãe prender uma criança em casa por 15 anos, não deixar ir na escola, não deixar sair com os amiguinhos, não deixar em nenhum aniversário? Essa criança vai crescer sozinha, dentro de casa, sem amigos, sem escolhas. Não vai aprender a escolher os amigos, não vai aprender a parte intelectual, não está indo para a escola. Qual é a vantagem dessa criança ficar 15 anos dentro de casa? Ela precisa ir para a escola, ela precisa aprender, ela precisa exercitar, ela precisa viver em sociedade, ela precisa fazer amizade, ela precisa aprender a dividir os brinquedos, ela precisa aprender a emprestar uma caneta, um lápis. Né? A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar livre o livre-arbítrio. Vos deixar o livre-arbítrio. Porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantarias na senda não vos adiantarias na senda de que vos deve conduzir a Deus. Então, as nossas escolhas, a nossa aprendizagem, o nosso trabalho é que vai fazer com que a gente vá
evoluindo. Não vendo quem o ampare, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo, né? E de quando em quando diz: filho, olha só, está equivocado. Filho, olha só, repensa, né? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai. Só quero ver de novo que oração que eu quero ver. Aqui, só um pouquinho, gente. Aqui, tá, são 5h40, dá perfeitamente. Eu não gosto de passar das 6. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que o assistem no mal. Então, assim, espírito protetor, anjo guardião, nós temos um. Mas temos espíritos simpáticos. Mas veja bem, espíritos simpáticos a gente tem dos dois lados. Eu tenho espírito simpático quando eu vou fazer o bem. Por exemplo, eu estou fazendo uma palestra, eu tenho espíritos simpáticos que estão aqui me acompanhando, porque querem trabalhar junto comigo nessa palestra. Mas eu também, porque simpatizam com a causa espírita e querem trabalhar na divulgação. Simpáticos do bem. Mas quando eu faço escolhas equivocadas, eu também tenho espíritos simpáticos, que se simpatizam com as causas equivocadas. E aí estão comigo no equívoco. Tá? Então, espírito protetor, anjo da guarda, eu tenho um. Espíritos simpáticos eu tenho vários. Mas eu tenho espíritos simpáticos para coisas boas, atitudes boas, que se simpatizam com aquelas atitudes. E espíritos simpáticos que se simpatizam com a confusão, com a encrenca, com o barraco, né? Com a briga. 513. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Às vezes podem ter uma missão temporária. Por exemplo, pode ter um espírito simpático aqui comigo hoje, que a missão temporária dele é me auxiliar em 2, 3, 4, 5 palestras. É só um exemplo, tá? Mas, em geral, são apenas solicitados pela similitude de pensamento e de sentimentos. No bem, a equipe do bem, como a equipe da bagunça, como a equipe do mal. Tá? Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus. É isso? Sim, exatamente isso. O homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja seu caráter. Aqui, gente, essa questão ela faz um ótimo resumo, tá? Um ótimo resumo. Eu achei essa questão assim importantíssima. É a 514. Ela também... Não, essa está na íntegra, é só aquela outra que não estava na íntegra. Ela está na íntegra, sim. Questão 514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? E aí a resposta muito clara e depois o comentário de Kardec que deixa mais claro ainda. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Há muitas gradações. Dá-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é, antes de tudo, um amigo da casa. Tá? E aí, então, Kardec vai fazer uma explicação que é só o nosso pedagogo Kardec mesmo para fazer essa explicação tão profunda, coerente e, ao mesmo tempo, simples. Tá? Comentário de Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode deduzir-se o seguinte. Primeiro, esse primeiro é por minha conta, tá?
O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem a missão de seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. É sempre um espírito superior. Tá? É o nosso bom gênio, o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda. Bom, espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida do seu poder. Então, os espíritos protetores são sempre, necessariamente, superiores a nós. Os familiares, nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que esteja no mesmo grau que a gente. Então, eles vão nos ajudar na medida do seu poder. Frequentemente, bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados, e mesmo, às vezes, até levianos. Às vezes nos amam profundamente, mas têm pouco adiantamento. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima, e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Eles são os auxiliares. A grande vantagem deles, vamos dizer assim, o grande ponto forte deles é que eles nos amam profundamente e querem ajudar, tá? Mas eles só o fazem com a permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem quanto no mal. Então, tudo que a gente pensar, sentir, fizer no bem, a gente vai ter espíritos simpáticos nos acompanhando. E no mal também. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. E, por último, o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de o desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontra. Então, a sua tenacidade está na conexão que ele faz com a gente. Se ele tem acesso mais fácil ou menos fácil. Ele vai ter acesso mais fácil, conforme os nossos hábitos equivocados, nossos pensamentos equivocados, nossos sentimentos equivocados. Tá? O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de repelir. Então, eu chamo, eu conecto pelos meus hábitos, sentimentos, etc. E eu fico conectada se eu quero. É uma opção minha. Última questão que eu vou trabalhar, não é a última que trabalha os anjos guardiões, vai até a questão 521, tá? Mas a 517 eu encerro aqui, porque depois eu quero trabalhar duas do Consolador para a gente fechar. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la, há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la, alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e são unidos por afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores de orgulho de raças, por exemplo. Isso não existe, tá? Existem espíritos que se ligam a uma família, são espíritos que amam aquela família e querem ver aquela família evoluir. Mas não tem nada a ver com orgulho de raça ou coisa parecida, tá, gente? Pelo amor de Deus, seria absurdo. E agora, meus amores, meus lindos e minhas lindas. A gente já está indo para o final, são 17h49. Duas questõezinhas de Emmanuel. Duas questões do Consolador. A questão 194 e a questão 226, tá? As duas questões do Consolador. Devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos guias espirituais em nossas realizações humanas? E aí? O que vocês acham? Devemos contar de maneira absoluta? Um guia, ó a resposta de Emmanuel, tá? Então, o Consolador, gente, é psicografia de Emmanuel. Então, as respostas são todas de Emmanuel.
tá? Um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades. Olha as questões que a gente viu sobre o que fazia o anjo da guarda. Nos auxiliava, nos consolava, nos orientava, né? Seja auxiliando-vos nas dificuldades, de maneira indireta, ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, quer dizer, estimulando para crescer, estimulando para caminhar, estimulando para amar, estimulando para progredir, para perdoar, né? Estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível a iluminação de cada um. Entretanto, não deveis, eu acho que não é tomar as expressões, acho que é tomar, não deveis tomar as expressões fraternas por promessa formal. No terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem do vosso esforço. Nosso anjo da guarda nos ajuda em tudo que nós precisarmos de orientação, de conselho, de estímulo, mas a nossa parte somos nós que temos que fazer. Porquanto essas realizações dependem do vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. Né? Então, ele está conosco, mas a nossa parte é nossa, absolutamente nossa. E para fechar, são 17h51, para fechar o estudo de hoje, se der tempo, eu prometo que eu vou contar o que aconteceu comigo às 6 da manhã, só para vocês rirem um pouco, só para a gente fechar a palestra rindo um pouco. 226. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? Tá? Lembrando, 226 do Consolador. Tá? Então, a resposta é de Emmanuel. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa da nossa iluminação pessoal? Essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos, ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Ou, diria eu, complementando, como está no Livro dos Espíritos, dos nossos pais. Colaboração que se verifica orientando. Os nossos pais não vivem a nossa vida por nós, eles nos orientam, nos ensinam, nos fazem de tudo para entrar no bom caminho. Os irmãos mais velhos, os amigos mais idosos, mas a gente ouve se quiser. Né? Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra. Quer dizer, ele pode conversar com nós e nos dizer, olha, eu consegui vencer. As minhas escolhas foram essa, e eu consegui vencer, eu consegui evoluir. Ou então, aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas, em hipótese alguma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete. Não tem jeito, tá? Só evoluímos trabalhando no bem. Só evoluímos trabalhando a nossa intelectualidade, a nossa moralidade, a nossa compaixão, a nossa empatia, a nossa tolerância. É esse tipo de trabalho que a vida nos pede em família e em sociedade que vai me fazer evoluir. Então, em hipótese alguma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete na curta permanência das lições do mundo. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Você já pensou, você coloca o seu filho na escola para que ele aprenda, e o professor de matemática, ele faz todos os... Só um pouquinho, gente. Meu Deus do céu. Tem que desligar, que eu não estou conseguindo. Isso que está no... Desculpa, pessoal. Então, vocês já imaginaram você colocar um
Eu vou ter que desligar para que a pessoa não ligue de novo. Depois eu ligo para ela. Pronto. Vocês imaginaram colocar o teu filho numa escola onde o professor faça os exercícios de matemática por ele? O que o seu filho vai aprender? Né? Fazer junto para ensinar é uma coisa. Ajudar a raciocinar é uma coisa. Mas fazer por ele é outra coisa. Tá? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Eles não estão numa nuvem tocando harpa, gente. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Os nossos anjos da guarda não se ocupam só de nós, são espíritos superiores, que também se ocupam de nós. Mas ele não é só isso. A vida deles não é só nos orientar. Seus problemas novos são inúmeros a cada espírito. Seus problemas novos são inúmeros a cada espírito. E cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária, a visão acertada do caminho. Tá? Então, eles não vivem num estado beatífico que só se preocupam com a gente. Eles têm atividades. Nós precisamos buscar a nossa luz. Trabalhai sempre. Essa é a lei. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Tá? Trabalhai sempre. Não tem outra alternativa. Esforcemo-nos constantemente. E aqui, gente, esse trabalhar sempre, eu queria direcionar a trabalhar muito, mas muito a nossa reforma íntima. Muito. Porque muitas vezes nós nos acomodamos. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Ele orienta, ele acalenta, ele pega no colo. Mas o trabalho de iluminação é nosso. Na solução de nossos problemas, nunca esperemos pelos outros. Porque de pensamento voltado para a fonte da sabedoria e misericórdia que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Então, gente, esses são as questões que nós trouxemos hoje, né? E para fechar, então, um minutinho, vou contar o que aconteceu comigo hoje, 6h da manhã, só para vocês rirem um pouco. Acho que a grande maioria de vocês sabem que eu tenho gatos, e um deles é muito doentinho, tem leucemia, e dorme no quarto com a gente. E ele é um gato especial. Ele acorda, às vezes, chorando, e ele é especial, ele às vezes chora alto, né? Tem que estar junto com ele. Aí ele toma até antidepressivo, de tão especial que ele é, mas graças a Deus tá indo. Hoje, cedo, o Almir levantou para fazer café, eu fiquei na cama, 6h da manhã, acordo com um líquido quente nas minhas costas, ele estava urinando em mim. Primeiro ato do bicho que mora em mim, Tony, o que você está fazendo com a mamãe? Tadinho, gente, regalou o olho, saiu correndo, lá me fui eu para o banho e comecei a pensar, hoje tem palestra sobre anjo guardião. Eu quero ser o anjo guardião desse bichinho. E só porque ele urinou em mim 6h da manhã, eu já perdi a paciência, já fiquei brava, já dei até um grito. Depois pedi perdão para ele. Mas vejam, gente, que como a gente precisa treinar o nosso amor, a nossa paciência. Vocês imaginam se o nosso anjo da guarda ia gritar com a gente se a gente fizesse uma coisinha errada, só porque era 6h da manhã? Ele só queria que eu acordasse, foi a maneira que ele achou de me fazer acordar, porque ele queria lanchar.
Vocês veem? E aí eu fui para o banho, gente, e fiquei pensando. A gente quer tanto crescer, quer tanto evoluir. Hoje é dia de palestra, vou falar sobre anjo da guarda. Eu quero ser o anjo da guarda desse gato para o resto das minhas vidas. Como é que eu perco a paciência só por causa de uma coisinha? E eu aprendi muito com isso e percebi o quanto eu preciso me capacitar em amor, em paciência e calma, né? Que um anjo da guarda tem que ser calmo, gente. Calmo, pacífico. E não se assustar por uma coisa boba, porque foi uma coisa boba. Então, era isso que eu queria contar para vocês, só para vocês rirem um pouco. E setembro eu não venho, não estou marcada, mas outubro estou de volta, tá? E já até pronta a palestra de outubro, é sobre educação dos sentimentos. Uma palestra feita em cima do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Então, início de outubro, se não me engano, primeira semana de outubro, segunda-feira de outubro a gente está junto. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe muito. Telmo, você quer que eu faça a prece? Sim, obrigado. Acho que agradecer aqui a presença, tá? Maravilhosa palestra, os ensinamentos, a lição que você trouxe ao final, que a gente tem que nos controlar e entender, né? Acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. E foi muito boa, maravilhosa, parabéns, tá? Muito obrigado. Fica com Deus e vamos aguardar a sua prece maravilhosa agora. Então vamos orar, gente. Vamos nos concentrar, vamos deixar todos os problemas lá fora e lembrar o quanto somos amados por Deus, o quanto somos amados por Jesus, o quanto somos amados pelo nosso anjo da guarda. E nessa vibração de amor, de paz, de luz, vamos agradecer pela vida, agradecer pelas grandes oportunidades que estamos tendo de evolução, agradecer pela grande oportunidade de aprender a amar, de aprender a servir, de aprender a ser realmente alguém melhor a cada dia. Estamos tendo essa oportunidade, vamos agradecer a esse propósito divino. Muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado, Jesus, pela possibilidade de aprendizagem de amor. Oramos junto em gratidão por todos os nossos amigos e sim também por aqueles que ainda são nossos inimigos. E que a gente não seja inimigo de ninguém. E que a gente possa mandar muita paz, muito amor, muita luz para aqueles que ainda nos querem mal. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Que Jesus abençoe os doentes, os familiares dos doentes. Que possam ter consolo, que possam ter seus corações apaziguados. Muita paz e luz para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.